Hoje é dia 3 de junho do ano 2015. É uma quarta-feira. São 21 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Neste mês de junho, a duração de nossas palestras vai de 21 horas até as 21h30, todas as quartas-feiras, às 21 horas. Sempre repetimos aqui que nós somos eternos buscadores de conhecimento religioso, de conhecimento médico-científico, de conhecimento mental e de conhecimento espiritual. Mas não estamos aqui representando nenhuma igreja, doutrina e nenhuma crença religiosa. As igrejas são muitas, mas Deus é um só. Como falamos em 2 jornadas anteriores sobre ciência médica, falamos sobre dores, dor de cabeça, dor de coluna vertebral, dor de ombros, de quadris, de joelhos e demais articulações, vamos desenvolver esta jornada de hoje em resposta à pergunta de um prezado ouvinte que nos inquiriu com a seguinte pergunta: Dr. Rui Mercúrio, em toda a sua busca de conhecimento religioso, conhecimento médico, conhecimento mental e conhecimento espiritual, qual sua visão ou qual sua posição a respeito da morte? Morte é um assunto que todos evitam de comentar, e é a única certeza desta vida. Antes de entrar propriamente nesta questão delicada e polêmica, vou relatar 2 fatos que têm a ver com este tema, morte. No primeiro ano da Faculdade de Medicina, na gloriosa Escola Paulista de Medicina, nós alunos tínhamos que conviver com mortos e cadáveres para estudo da anatomia humana. Lembro muito bem que era um imenso salão com inúmeras mesas onde jaziam os corpos nus de pessoas mortas, jovens, adultos, crianças, idosos, homens ou mulheres, das mais diversas origens e motivos, todos inicialmente e totalmente cobertos por mantas ou lençóis ou mortalhas. Então, nosso professor emérito de anatomia, na época era o professor Renato Locke, uma sumidade em sua especialidade, e ele fez um discurso recebendo nós, alunos, em suas primeira aula de anatomia, para apresentar os mortos ou cadáveres que jaziam todos sobre as mesas do imenso salão da anatomia e pedindo todo o respeito que tais cadáveres ou mortos deveriam merecer. As escolas de medicina recebem cadáveres e corpos de pessoas mortas quando não aparece ninguém para reclamar tais corpos, para uma cerimônia fúnebre, para velar este corpo até o momento do seu sepultamento. Se ninguém reclama este corpo, eles são enviados para as escolas de medicina como material de ensino. Logo, eram corpos de indigentes, moradores de rua, ou mesmo bandidos, assassinos, ladrões, achados nas ruas mortos, em confronto com polícia ou em briga de gangues, que não se identificavam nem os seus nomes e nem se identificavam familiares ou não se descobria nem mesmo suas origens. O discurso do professor de anatomia culminava com ele descobrindo um dos corpos e, ao mesmo tempo, homenageando aquele morto anônimo,
solenemente com as palavras: por mais que este indivíduo, agora morto, tenha causado muitos males à sociedade ou cometido muitas atrocidades, ele agora estará redimido de suas faltas, ensinando anatomia a vocês, futuros médicos, para curar doenças e salvar vidas. Ele não era simplesmente um professor de anatomia. Ele tinha uma formação filosófica muito aprofundada. Às vezes, até com ironia, ele dizia: eu nunca salvei ninguém, mas também nunca matei ninguém. Porque ele só lidava com cadáveres. E lá fui eu para a primeira aula de anatomia. Eu vendo toda aquela cena com mais de 50 mesas, onde jaziam os corpos nus de mais de 50 cadáveres, fui nomeado a determinada mesa, onde jazia determinado morto. Fui incumbido de fazer uma dissecção de uma peça anatômica de ombro e braço de um cadáver, e o emérito professor Renato Locke, já bem idoso e com uma bagagem científica imensa, se aproximou de mim com um séquito de assistentes. Parou ao meu lado, observando meu desempenho de futuro cirurgião, com bisturi em punho, identificando músculos, tendões, articulações, nervos e vasos sanguíneos, e perguntou de forma solene: Rui Mercúrio, alguma dúvida em que posso ajudar? Eu respondi também solenemente: professor, gostaria de fazer uma pergunta. E fiz uma pausa. Aí ele completou: pois bem, faça a sua pergunta. Claro que não só ele, como todos em volta, esperavam uma pergunta de dúvida sobre a anatomia humana do cadáver que eu dissecava. Eu me enchi de coragem diante do professor, de seus assistentes, de meus colegas, e perguntei em tom de desafio, diante de toda aquela cena de 50 mortos estendidos nas mesas: professor Renato Locke, você acredita em Deus? Fez-se um silêncio. Foi estarrecedor. Jamais imaginava uma pergunta daquele nível. Ele arregalou seus olhos, me fitando fixamente, deu um passo para trás, e seus assistentes não acreditaram no tipo de pergunta que eu havia lançado. Meus colegas ficaram atônitos e mudos. De fato, mas era tudo que eu queria saber, de alguém muito idoso que a vida toda havia convivido com a morte, há mais de 50 anos. Se ele era um crente em Deus. Ele entrou em citações e elucubrações filosóficas e, na verdade, ele quis me confundir em sua resposta, e eu fiquei sem entendê-la. Se era assim ou não, se ele acreditava ou não em Deus. E ele mesmo disse: pelo visto, Rui Mercúrio, você ficou sem entender minha resposta e foi se afastando. Mas um dos seus assistentes se aproximou de mim e disse baixo, no meu ouvido: o professor é agnóstico, que é sinônimo de ateu. Ele não crê em Deus. Também na gloriosa Escola Paulista de Medicina, convivi com mortes trágicas nas aulas de patologia, quando acompanhava as dissecções de cadáveres recém-mortos em busca da causa-morte nas aulas de autópsia e em medicina legal. Me lembro tragicamente de mortes. Uma delas era um pai que matou seus 3 filhos, matou a esposa, a mãe dos filhos, e depois se suicidou. E esses 5 cadáveres
estavam ali estendidos para a autópsia. A ciência médica é uma ciência e, como tal, é o ver para crer. A ciência, obrigatoriamente, ela é materialista. Então, a crença imposta pela ciência é: se vejo, existe. Se eu não vejo, não existe. Vamos agora tentar responder a pergunta: Dr. Rui Mercúrio, como você entende a morte? Para a ciência, e principalmente para a ciência médica, você é um corpo físico que tem um pensamento, que pensa, planeja, decide e executa uma ação. Mas você não vê o pensamento. Mas fica claro a todos nós que o pensamento existe. Então aqui já o ver para crer fica comprometido, porque eu não vejo o pensamento. O que dizer então sobre o espírito, que você não vê, e recebeu a crença que você é só corpo e pensamento? Mas a lógica espiritual é diferente. A lógica espiritual ensina que você antes é espírito, sempre foi e sempre será. Depois mente. Não mente com o pensamento, mas mente como consciência. E sempre foi e sempre será. E finalmente você é um corpo físico ou material, com órgãos, com células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, que se estão funcionando bem, você está vivo e saudável. Se deixam de funcionar bem, você está vivo, mas doente. E se algum deles vital parar de funcionar, você vai a óbito. Mas não esqueça da verdade espiritual. Não são as células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos que te dão vida, mas é a vida, com V maiúsculo, sinônimo de Deus, que faz todas estas células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos funcionarem em harmonia, dando a sua vida. O corpo físico é o veículo de nossa mente, de nosso espírito, para a jornada neste planeta Terra. Para você nascer, você tem que sair da casa do Pai. E na sua morte, que é uma certeza absoluta, é a volta à casa do Pai. O Pai estabeleceu uma lei. Você vai sair de minha casa, vai viver uma vida no planeta Terra com muito amor, muita alegria, muita felicidade, muita saúde, muita abundância, muita capacidade. Vai adquirir muito conhecimento para crescer, para voltar ao reino da vida eterna. Porque quando você cumprir sua jornada na Terra, você vai voltar para a minha casa, a casa do seu Pai. Esta é a lei de Deus, mas isto só acontece com poucos privilegiados, que nascem sem dor, com todas essas qualidades do Pai, e caminham para a morte, serenos e tranquilos, sem dor, sem sofrimento, da forma mais natural possível. Mas por que isto não é assim com a maioria dos seres humanos? Onde está o erro? Nós saímos de uma vida eterna na dimensão espiritual para nascer e voltamos novamente para uma vida exclusivamente espiritual após a morte física para retornar à casa do Pai. Mas nós somos massacrados todos os dias com as crenças absurdas que são as nossas verdades impostas pelos nossos familiares, pela nossa cultura, pela nossa sociedade, pela nossa escolaridade, pela nossa religiosidade e até pela ciência médica.
Estas crenças, o que é uma crença? É aquilo em que nós acreditamos como verdade. Né? Entende? Uma péssima crença que nós recebemos é a crença do impossível ou a crença do incurável. Isto é uma crença, entende? Nós recebemos esta crença. Mas sobre a morte, nós recebemos outras crenças. Né? Primeiro, que a morte é um castigo. Será isto uma verdade espiritual? Não, Deus não castiga ninguém. Outro dia alguém me deu a notícia de uma morte da seguinte maneira, vejam bem. Morreu, mas também já tinha 82 anos. Vejam que absurdo de crença. Entende? Estabeleceu uma morte por idade. Entende? Claro que numa idade mais avançada, a possibilidade dela acontecer é maior, mas nunca é uma certeza. Morreu, mas também já tinha 82 anos. Eu já disse a todos, e digo e repito sempre, e hoje falei várias vezes em minhas clínicas, a última coisa com que me preocupo, com meus pacientes de dor que me procuram, é com a sua idade. Outra crença, morreu, estava muito doente. Foi bom, foi um descanso. Tudo bem, isso é filosófico, né? Filosófico. Morte, não podemos falar de outra coisa, né? É um assunto sempre tabu, né? Um tabu, não se deve falar sobre isso, principalmente nessa cultura ocidental nossa, falar sobre morte. Vejam bem, o Criador, o poder total, a perfeição total, a mente mais inteligente de todo esse universo, criou uns 5 reinos, cuja hierarquia é a seguinte. O reino espiritual, né? É o reino absoluto, é o reino da criação, que fez este universo. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Vejam bem, toda frase sagrada requer uma interpretação. Ela quase nunca ela é direta. Ela quase nunca é uma mensagem direta. Ela sempre é indireta. Ela desafia a reflexão. Né? Então vejam bem, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Não. Para Deus, 1 minuto, 1 dia, 20 anos ou 1 milhão de anos é a mesma coisa. Para Deus não tem tempo. Não tem tempo. Então, é figurado que Deus criou o mundo em 6 dias. Ele criou no tempo que ele quis, pode ter criado até em 1 segundo, tudo isso. Entenderam? Então, não tem tempo. Então, é uma figuração sagrada dizer que ele fez em 6 dias. E no 7º descansou. Você acha que Deus se cansa? Também é uma figuração que Deus, no 7º dia, descansou. Mas o importante desta frase, gente, é o tempo do verbo. Deus fez o mundo em 6 dias. Porque ele já fez o mundo. Ele não deixou nada por fazer no dia seguinte, nem para depois. Tudo neste universo já está pronto. Se nós desconhecemos uma coisa, é porque ainda ela não veio à manifestação dos nossos sensores físicos. Ninguém, gente, inventa nada. Tudo já está inventado no reino espiritual. O que existe são os descobridores. Alguém descobriu a penicilina, não inventou. Alguém descobriu um telefone sem fio. Alguém descobriu a lâmpada incandescente. Mas ninguém inventou nada. O único inventor deste universo é o Pai, é o Criador. Ele é o Criador de tudo. Então, uma consequência importantíssima disto. Se Deus já criou tudo neste universo, todos os milagres de cura já estão criados. Entenderam?
Todos os milagres de cura já estão criados, não tem que criar nenhum. Depois vem o reino mental, ou o reino da consciência. É o reino da função. Se o reino espiritual cria, o reino mental estabelece função, ou seja, o papel que cada criação do reino espiritual tem que desempenhar neste universo. Entendeu? Então, o reino espiritual criou um cometa. Tem cometas, gente, que só aparecem de século em século. Vocês imaginam que distância esse cometa percorreu? Ele tem uma órbita que ele inicia esse percurso, dá a volta no universo todo e retorna para continuar percorrendo essa órbita. Só que ele aparece aos nossos olhos, às vezes, centenas de anos. Você consegue ver o cometa só uma vez. Porque quando ele passar novamente, às vezes, passam de 100 anos que ele esteve a última vez. Então, Deus criou o cometa, mas a função dele, o movimento dele, o brilho dele, quem faz é o reino da consciência, é o reino mental. Depois vem o reino mineral, depois vem o reino vegetal e finalmente vem o reino animal. O reino espiritual é absoluto, ele não depende de nada. O reino animal depende de todos os outros 4 reinos anteriores. Você para respirar, você para viver, você precisa da luz, do sol, do calor, você precisa de todos os reinos anteriores. Então, o reino animal é o mais baixo escalão da hierarquia, que para viver depende dos 4 reinos anteriores. Talvez a maior obra-prima do Criador tenha sido a natureza e o caos universal, porque nada neste universo é estático, parado, fechado, hermético, estanque. Tudo é movimento, divisão, multiplicação, transformação, nascimento, vida, morte. Até as estrelas têm um ciclo de vida, os vegetais, os animais e o ser humano. Deus fez o universo e ele gostou da sua obra. Nós falamos de um ciclo de vida normal. Agora, tente consolar uma mãe cujo filho foi morto, assassinado. E esta morte? De uma forma ou de outra, o que todos têm que entender é que morte não é castigo. Mas o assassino pode ser também uma bactéria, uma infecção. O assassino pode ser um tumor, um câncer. Até mesmo uma forte emoção de desgosto pode causar uma morte. Até mesmo uma morte em sofrimento, e nem mesmo esta morte, deve significar castigo. Entende? A perda de um ente querido de forma trágica e inesperada é uma desgraça àqueles que ficam. A morte sempre é muito sentida por causa dos nossos apegos. Nós temos apegos, ligação, né? Paixões por circunstâncias, coisas, objetos, matéria, dinheiro e pessoas. Então, a morte, ela, na verdade, é o nosso retorno à dimensão espiritual, a volta à casa do Pai. É assim que eu entendo. Mas o nosso tempo já se esgotou. Convido-os a assistir, a ouvir a nossa próxima palestra, na próxima quarta-feira, às 21 horas, através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Se quiserem ver nossas palestras anteriores, acessem YouTube, Rui com Y Mercúrio. Lá estão nossas palestras. Se quiserem ver nosso trabalho como médico, é www.ruicomymercurio.com.br. Medicina espiritual, temos um site também, www.medicinaespiritual.com.br. E os nossos telefones
Nós sempre recebemos críticas que falamos muito rápido dos telefones. Então vou falar lentamente. Telefone 11 3661 4243 e 11 3744 4007. Tenham todos uma boa noite, tenham muita saúde, sejam muito felizes.